paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Senhor, a unção dos santos. Se sabeis tudo, não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? E é o anticristo que mesmo que nega o Pai e o Filho, qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho também confessa ao Pai. Amém. Esta palavra de João em suas cartas, 1ª, 2ª e 3ª epístola, traz aqui na primeira epístola dizendo sobre os anticristos. Muitos que foram acolhidos pelo seio religioso e pelo Evangelho de Cristo. Não é de hoje, já desde o passado, que eles entraram e participaram e também foram co-participantes do corpo e do sangue de Cristo, da Santa Ceia, e fizeram parte de todas partes e da alegoria dos evangélicos e daqueles que levavam a palavra de Cristo e se diziam cristãos. E muitos se desviaram por suas concupiscências, pela sua maldade, pelos seus pensamentos, pela vanglória que o mundo oferece. E todos aqueles que viram as costas para Deus e negam a Cristo e negam o Pai, se tornam anticristo. A Bíblia já relata que se levantaria o anticristo na terra para fazer a maldade do diabo sobre a influência dos demônios. Homens e mulheres são usados por influência da maldade para tentar destruir o Evangelho, para tentar destruir aqueles que andam no caminho do Evangelho, com mentiras, com falácias, com engano, com obras malignas, mas também aqueles que estavam no seio dos irmãos, que estavam no convívio, saíram e agora não acreditam mais. Se decepcionaram e virou a face para Deus. Deus não tem culpa da sua expectativa pelo homem. Do homem pelo homem, a expectativa de achar que era uma coisa e se tornou outra. Deus não tem culpa, o seu papel ele já fez. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já fez o seu papel na terra. Basta o homem e a mulher crer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e já preparou os céus dos céus. E Ele voltará, queira o homem ou não queira, mais tempo ou menos tempo. Mas se tornaram anticristo.
aqueles que se voltaram para Deus, se voltaram contra Deus. Mas o Senhor já também esperava, pelas suas maldades e pelo seu engano. O Senhor, quando Ele quer, Ele faz para si portas e abre vidas para a sua salvação e a sua ressurreição. O homem e a mulher precisam saber que, independente de tudo o que acontece na terra, Deus continua sendo Deus. E Ele não depende da nossa glória para ser Deus. Ele não depende da nossa vida para ser Deus. E nada aqui da terra o ataca, o aflige, o distrai, ou assusta a Deus, ou pega de surpresa a Deus. Porque Ele está no passado, no presente, no futuro. E Deus, quando olha para nós, quando olha para o homem, Ele já vê as intenções do coração. Sabe o que vai ser feito, ser falado, antes que as palavras saiam das bocas. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus já sabe quem está andando nos seus caminhos e vai se desviar ou vai parar no caminho. Deus, Ele dá força para quem quer. Ele é a própria força, Ele é o próprio amor, Ele é a própria cura, Ele é a própria libertação. Nele habita a justiça e o juízo. Mas muitos se levantam contra o próprio Deus e não sabem que já vai ser derrotado. Deus, Ele é independente das nossas ações. E muitos se levantam e muitos vão se levantar contra. E muitos mesmo que não entraram no Evangelho já vêm batendo, dizendo que é contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se tornando então já o anticristo. Todos que são contra Deus já é o anticristo. Mas Deus, Ele só observa, porque Ele tem o poder de todas as coisas e dá o tempo. E neste tempo está o livre-arbítrio de escolha para a decisão. A decisão é essa que precisa ser tomada em vida para saltar da vida para a vida eterna. E o próprio Jesus já relatava disso que iria acontecer. João aqui também relata, dizendo: filhinhos, já é a última hora. Como viste, aí vem o anticristo. E quando ele se levantar na terra, ele pode se levantar para tentar, mas Deus, Ele tem o seu tempo para também tomar o seu povo da terra e levar para onde Ele quiser. Ele pode tocar nos pensamentos, nos projetos dos homens e até nas intenções que os homens queiram tomar, mas Deus, é Ele que está no controle de todas as coisas. Mas por que ainda isto acontece e Deus não tomou a sua decisão? Deus é poderoso e longânimo para deixar as coisas acontecerem, para que lá na frente ninguém possa ser hipócrita e dizer que não sabia, que não teve oportunidade, que não teve sequer uma chance. Por isso que Deus ainda não se movimentou, que Deus ainda não agiu nesta ação.
Deus é longânimo e deixa o homem tomar a sua decisão, o livre-arbítrio, para que ele venha escolher a quem servir. Mas nós também temos que nos precaver e nos preparar, porque será um rapto que o Senhor fará antes que o anticristo se levante para tentar tocar na igreja ou tentar para tocar no Evangelho. O Espírito Santo, quando for tomado da terra com o seu rebanho, com a sua igreja, é Deus que sabe. Mas antes temos que nos precaver e sarar e deixar que Deus sare os nossos corações, para que nenhuma dessas maldades entre e nos contamine. Isto vai acontecer a mais tempo e a menos tempo. Nós que temos que nos precaver e esperar Deus fazer a obra, porque o tempo está aqui, porém está se findando. Nós, porém, temos que nos separar e não se contaminar e deixar que a injeção de ânimo que Deus possa dar em nossa vida não deixe que as concupiscências venham nos contaminar. A concupiscência da carne, dos olhos, e os homens se tornar inimigo de Deus. Mesmo que nós não venhamos alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos, o maior projeto já foi feito, que é a salvação. E Deus conhece os seus planos, os nossos planos. E os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são superiores aos nossos. Por isso que muitos entram em contradição e se enganam por si mesmo, achando que Deus fará o que Ele quer, o que as pessoas querem. Por isso viram a costa para Deus. Se viram contra Deus achando que Deus é um garçom, que Deus fará o que Ele quer. Muito pelo contrário, Deus faz o que Ele quer, segundo a sua vontade. Por isso que nós temos que agradar a Deus. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, fará com que nos apraz, segundo a sua vontade. O nosso papel é crer e fazer a obra do Senhor, independente se Ele fizer e realizar os nossos sonhos, nossos projetos. Foi com o pensamento de Judas, que estava ali com os 12 discípulos. Judas via em Jesus um revolucionário. E ali no final da sua carreira ele se decepciona, porque não viu aquilo que ia ser realizado nos seus pensamentos. E Jesus diz a ele o que tem que fazer: vai e faz agora. Então muitos viram a costa, se viram e não querem mais, se tornando anticristo, pelas suas concupiscências, pelos seus planos, pelos seus pensamentos. Mas que nós venhamos deixar a maldade, deixar os pensamentos terrenos e acreditar que o pensamento, os projetos de Deus são superiores ao nosso, para se realizar e saltar da vida para a vida eterna. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradeço por este dia, porque até aqui o Senhor tem dado vitória sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, obras, pensamentos. Abençoa os nossos dias, a nossa semana, o nosso mês. Sê conosco, ó Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Venha sarar, Senhor, os corações, os pensamentos. Venha nos livrar de toda maldade.